Olá, meus queridos, tudo bem? Tudo na paz? Graças ao nosso eterno Criador, estamos aqui para mais um entendimento, Da palavra do nosso mestre, do grande arquiteto do universo, do grande soberano, aquele que criou todas as coisas e tem o poder sobre todas as coisas que ele criou. Nada há acima dele, né? Por isso que muita gente não acredita nesse Deus ao qual nós servimos. Os ateus necessários. Mas os ateus necessários, eles mesmos se contradizem naquilo que eles defendem. Eles dizem que não acreditam em Deus, mas eles confessam que amam o seu semelhante, a sua esposa, o seu filho, seu irmão, sua irmã, seu pai e sua mãe. Impossível existir ateu, porque o ateu, ele ama. O ateu, ele é filho do eterno Criador, querendo ele ou não. Só que eles ainda talvez não saibam disso, não é? Mas esse não é o assunto que eu trago neste vídeo, tá bom, meu querido? Neste vídeo, eu quero trazer um assunto muito interessante. Antes que eu me esqueça, vai lá no meu canal e se inscreve, o segundo canal, tá bom? Lá é Minha Vida, Minha Vida, deixa eu ver, @Minha Vida 311, tá bom? Lá no nosso irmão Alberto Lírio. Lá eu tenho a foto do perfil com minha esposa, minha companheira, tá bom, meu querido? Se inscreve lá, tá bom? E me ajude. Nesse vídeo, além de pedir a sua inscrição, o seu like logo no início do vídeo, quero pedir que você compartilhe e você também possa deixar aí nos comentários a sua opinião. Não concorde comigo não precisa isso. Você só concorde comigo se estiver dentro desse entendimento também. Meu querido, você já viu? Se Paulo vivesse nos dias de hoje, como que você acha que Paulo se comportaria quando ele contemplasse esse sistema religioso que está aí do jeito de hoje? Você já notou na Bíblia a grande diferença que existe entre o apóstolo Paulo e esses supostos apóstolos, supostos mestres, supostos sacerdotes, sumos sacerdotes que existem hoje, líderes espirituais? Não sou de ferro. Deixa eu... aqui está o melhor líquido, a melhor bebida de todos os tempos. Aqui está, uma coisa que não foi criada, uma coisa que Deus não criou, ela já existia. Quando o céu e a terra apareceu, essa aqui já existia. A água, ela é tão eterna quanto o evangelho eterno. A água, ela é tão eterna quanto as boas novas eternas. Aqui está a melhor bebida que existe nos 4 cantos da terra. Aqui está, a água. Como eu não sou de ferro, não é? Você acredita que eu tomo água mais à noite do que de dia? Eu chego a tomar 2 garrafas PET de água por noite. De dia, às vezes, eu tomo uma, meia, mas à noite é um costume desde criança. Meu querido, eu fico o dia inteiro sem comer, mas eu não consigo ficar o dia inteiro sem tomar água. Eu consumo muita água. Minha esposa fala assim, como é que pode você tomar tanta água? Aí ela fala com as vizinhas assim, olha, se esse aí não vai ter problema de rins nunca, porque o que ele toma de água... Eu sou barrigudo, irmão, é porque eu tomo muita água. Tá bom? Amém. Deixa eu tomar uma água aqui. Eita, coisa boa. E aqui também está, meu querido, o livro que todo cristão tinha que ter na sua escrivaninha, na sua estante. Quando você estuda esse livro, a história dos hebreus, Flávio José, aí você acredita que a grande tribulação já aconteceu e o juízo já aconteceu. Esse livro aqui, que ele trata de tudo aquilo que Jesus falou em Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21. Aqui está, o livro A História dos Hebreus, Flávio José, tá bom? Quando você estuda esse livro, meu querido, a sua mente abre. Claro que a Bíblia não pode ser substituída, tá bom, meu querido? Malberto,
o que que tem para nós hoje? O que que eu tenho para nós hoje? Olha só, abra sua Bíblia aí em Atos capítulo 18, alguns versículos. Atos capítulo 18, alguns versículos. Olha o que que diz aqui, meu querido. O primeiro versículo fala assim: depois disto, Paulo partiu de Atenas, que era na Grécia, né? E chegou a Corinto. E achando um judeu por nome Áquila, natural de Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália. Deixa eu ver se eu consigo parafrasear isso aqui. Que há pouco tempo tinha vindo da Itália. Seria mais viável, né? Então vamos repetir. E achando um judeu por nome Áquila, natural de Ponto, que havia pouco tempo que tinha chegado da Itália. Consegui parafrasear. E Priscila, sua esposa ou sua mulher. Pois Cláudio, agora abrindo parêntese, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma. Dá para você entender então por que Paulo, não é, partiu de Atenas e chegou a Corinto, e também achando um judeu por nome Áquila, natural de Ponto, que havia pouco tempo vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio César, né, tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, quer dizer, da Itália. Foi ter com eles. Preste atenção. E por ser do mesmo ofício, quer dizer, da mesma profissão, fabricante de tendas ficou com eles e trabalhava. Quem ficou com Áquila e Priscila? O apóstolo Paulo. Por quê? Porque tinham o mesmo ofício. Pensa bem, meu querido. Analise o que eu estou lendo para depois você começar a se situar. Todos os sábados ele discutia na sinagoga e convencia os judeus e a gregos, quer dizer, tanto judeus como gentios. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo dedicou-se exclusivamente à pregação, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. É aqui que ficamos. Esse homem que aprendeu o ofício de fazer tendas, ou seja, ele era um artesão também. Aprenda aí, o advérbio também. Por quê? Por que eu usei o advérbio também? Porque qual era o primeiro ofício de Paulo? Militar do exército de Roma. Paulo era centurião. Paulo tinha carta aberta para perseguir os cristãos que não mais frequentavam o templo devido ter acreditado e aceitado a pregação de Jesus Cristo como Jesus de Nazaré. Paulo, ele fica com Áquila e Priscila devido ele ter o mesmo ofício que Áquila e Priscila tinham. Então, quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo dedicou-se exclusivamente à pregação, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Agora sim, abre a sua Bíblia aí, em Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 6. 5, a partir do versículo 5, capítulo 3 de Filipenses. Circuncidado ao 8º dia, aqui é uma descrição de Paulo, tá bom, meu querido? Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, segundo a lei, fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas, para mim, ele está dizendo, para mim, Paulo, o que era lucro, eu considerei como perda por causa de Cristo. Aquilo que, na verdade, eu também tenho por perda, todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor,
porque eu sofri a perda de todas as coisas e as considerei como refúgio, como esterco, como mercadoria, para que possa ganhar a Cristo. Meu querido, preste atenção no que eu vou te dizer. Que nota que você daria se você pudesse comparar os crentes, os teólogos, os líderes, pastores, missionárias de hoje com o apóstolo Paulo? Que nota que você daria numa escala de 0 a 100? Que nota que você daria? Qual é a grande diferença do apóstolo Paulo para os homens que dizem que têm a direção, o chamado de Deus para mandar na vida das pessoas hoje? A grande diferença é que o apóstolo Paulo, ele renunciou ao exército romano, um bom salário que ele tinha com certeza, ele renunciou à sua posição de centurião, ele renunciou à posição de catedrático, ele renunciou à posição de conhecedor da lei, fariseu, ele renunciou a todo o conhecimento e entendimento que ele tinha por causa do evangelho da circuncisão, por causa da graça de Deus. Agora, faça uma comparação com esses caras de hoje que dizem que bota a igreja para ganhar almas para Jesus. Qual foi a grande diferença? Paulo renunciou a tudo por causa do evangelho. Esses líderes religiosos não. Sabe o que eles fazem? Eles botam igrejas para ficar rico. Observastes a grande diferença? Como que eles mesmos, os líderes, caem em contradições quando eles dizem que eles têm um chamado, eles são homens de Deus que foram chamados para mandar na vida das pessoas. Pastor, você é pastor mesmo? Ou missionário, missionária, você é missionário mesmo? Mas você não diz que é seguidor, imitador de Paulo? Como assim imitador de Paulo? Paulo diz: sede meus imitadores, assim como eu fui de Cristo. Que tipo de imitador que você é? Você não está imitando John Nelson Darby, não? Você não está imitando... Qual é o homem mais rico do mundo lá? Quem? Você não está imitando os sumos sacerdotes, não? Que estavam roubando os dízimos, alimento e fazendo barganha para o seu próprio para o seu próprio ego, não? Por isso que o Criador repreendeu eles lá em Malaquias 1, 2, 3, 4. Você não está me imitando os sacerdotes do primeiro século, não? Se você estivesse imitando Paulo, vocês também renunciaria tudo por amor ao evangelho. Não o evangelho do reino, não o evangelho da graça, porque Paulo terminou o evangelho da graça. Terminou, irmão Alberto? Sim, terminou. Colossenses 1, 24. 1, 23 e 24. Se é que permaneceis fundados e firmes da fé,
não vos deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram, o qual foi, verbo passado, tá? O tempo verbal passado, foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, fui ministro. Ei! Ele no 24 fala assim, agora me regozijo. O que é regozijar? Regozijar o quê? Agora eu me regozijo no que padeço por vós, na minha carne. Regozijar o quê? É sofrer? Regozijar é o quê? É pagar preço? Regozijar é ter a alma lavada com o cumprimento do dever, ô hipócrita. E que dever é esse? Concluir o ministério que a ele foi confiado. Agora eu me regozijo. Quando eu falo assim, eu trabalhei a vida inteira, agora eu me aposentei. Agora eu vou viver viajando, vou viver pescando, vou viver andando. Eu estou me regozijando em cima de tantos anos que eu trabalhei, meu querido. Agora eu estou usufruindo. Paulo, ele diz, agora eu me regozijo no que padeço por vós e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Sabe o que você está fazendo? Você não está se regozijando, não. Vocês estão tirando proveito, meu querido. Vocês estão tirando proveito em cima daquilo que Paulo fez. Regozijar é você usufruir. Sabe o que o evangelho eterno é? É você usufruir daquilo que foi feito na cruz, daquilo que foi feito no ano 70, daquilo que Paulo fez nos seus dias. Agora eu me regozijo. Você não entendeu nada do evangelho eterno? Você não entendeu nada das boas novas eternas? Então, o Colossenses 1, 23 e 24, ele te dá uma luz, um entendimento daquilo que Paulo disse. Meu querido, os evangelhos que foi pregado, tanto o da lei, o da graça, foi pregado por Jesus e os apóstolos, e o da lei, o da graça, foi pregado por Paulo, mas quando ele terminou seus dias, ele falou que ele tinha que se regozijar, ou seja, estava com a alma lavada, meu querido. Sabe por quê? Porque ele tinha conseguido fazer aquilo que a ele foi confiado. Deixa eu ver se eu acho aqui uma coisa interessante para você que não acredita muito, e eu estou nadando para o que você acredita ou não. Deixa eu ver se eu acho aqui. Olha que coisa interessante. É Rapiúde, não é? Eu acho que é 2 Timóteo, capítulo 1. Timóteo. Capítulo 4 de 2 Timóteo. Olha a descrição que Paulo faz dele, meu querido. 2 Timóteo 4, a partir do versículo 6. Quanto a mim, ele fala, quanto a mim, Paulo, ele está dizendo, já estou sendo derramado como libação, ou seja, os meus dias já estão terminando, derramado como libação. E o tempo da minha partida está próximo. Esse mesmo próximo foi usado como aquele próximo da grande tribulação, aquele próximo do juízo. A minha partida está próxima. Agora, olha o que ele fala. Eu combati o bom combate. Ele não fala assim, eu quase que consegui combater o bom combate. Ele não fala isso, não. Eu combati o bom combate. Acabei a carreira. Ele não fala assim, a minha carreira ficou pelo meio. A minha carreira não consegui terminar. Ele fala assim, acabei a carreira, mas guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada,
a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Qual era o dia? O dia do juízo. E qual era a coroa que Paulo esperava? A coroa da redenção eterna, meu querido. Você, rapaz, pelo amor de Deus, para de pregar mentira para o povo. Estude a escatologia consumada. Estude o preterismo completo. Estude o evangelho eterno. Estude as multiformes da graça de Deus. Estude o Apocalipse, Apocalipse 1 e 10. Pelo amor que você tem a Deus. Para de enganar as pessoas. Guardada naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. E a vinda de Jesus estava programada para quando? Para o dia do juízo do ano 70. Atos 17, 31, 30 e 31. Esse dia era o dia marcado, estava determinado. Então, meu querido, enquanto Paulo renunciou a tudo e foi fazer tenda para conseguir manter o seu ministério, a sua estadia, ele renunciou a tudo por amor ao evangelho. Os pastores não. Eles estão abandonando tudo para pregar o evangelho para ficar rico. Olha a diferença. E como que esses caras dizem que são imitador de Paulo? Nunca foi. É imitador de Bill Gates. Lembrei do homem. É imitador, sabe de quem? De Bill Gates. É imitador, sabe de quem? Daquele mexicano, um dos homens mais ricos do mundo, dono de petróleo, dono de muita coisa. É, pastores, vocês estão numa, como é que é o verbo? Numa saia justa, queridos. Ah, se todo mundo entendesse o que é o evangelho eterno. Ah, se todo mundo entendesse o que foi o Apocalipse. Ah, se todo mundo entendesse o que foi a manifestação do Filho do Homem, não teria tanta gente enganada. Esta é a grande diferença do apóstolo Paulo para esses líderes religiosos que aí estão. Enquanto Paulo renunciou a tudo por amor do evangelho, esses caras, eles fazem tudo do evangelho para ficar rico. Usam o evangelho para enriquecer. Usam o evangelho para enganar as pessoas. Se Paulo viesse aqui hoje, como que você acha que Paulo ele iria reagir no mundo religioso de hoje? Paulo fala assim, cruz credo, eu quero sair dessa vida, eu nunca vi coisa tão horrível igual eu vejo hoje. Paulo diria isso, com certeza. Então, quer ser realmente um filho do eterno Criador, aprenda que você tem que renunciar, você tem que se regozijar e não viver enganando as pessoas. Regozijar é viver o evangelho eterno. O evangelho eterno não é para ser pregado, para fim de convencer alguém a se converter. O evangelho eterno é para você se regozijar nele. O evangelho eterno é para ser vivido. Mas isso só quando você estuda a escatologia consumada, o preterismo completo e se divulga o evangelho eterno. Um abraço a todos, nossos irmãos queridos, nossos inscritos, os nossos irmãos que pregam o evangelho eterno, a grande interpretação bíblica chamada preterismo e escatologia consumada. Um abraço, meus queridos. O evangelho eterno é as boas novas eternas para se regozijar naquele que é o Criador de todas as coisas. Amém. Graça eterna.